Oi, gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós temos um vídeo super especial que também é um pedacinho, um dos melhores momentos de um episódio que eu gravei no meu podcast, que é Meu Deus, Onde Eu Tô, tá aqui na descrição desse vídeo, junto com um amigo que é muito especial pra mim. A gente tenta gravar juntos há pelo menos 3 anos, só que agora saiu. Então vai ter vídeo no YouTube e um podcast inteirinho pra vocês lá no Spotify e na Anchor. Siga eles nas redes sociais, me siga nas redes sociais pra gente ficar mais um pouquinho juntinho, vocês entenderem um pouco das coisas aqui. E é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo e do podcast. Vamos lá? Eu convidei hoje para participar um amigo que é muito especial. A gente se conheceu no final de 2017. Olha quanto tempo tem que a gente se conhece. E a gente está tentando gravar juntos e não consegue de jeito nenhum. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui, corre lá no meu canal no YouTube, que tem os melhores momentos da nossa conversa lá no YouTube. E aqui a gente vai poder conhecer um pouquinho mais do que ele tem para mostrar e para dizer. Ele também tem um podcast chamado Deixa em Off. É isso? Isso. E tem um canal no YouTube chamado Casa 7 Amigo! Aê, caralho! Como é que você tá? Ai, amigo, tô bem. Ou melhor, tô fingindo que tá tudo bem pra poder seguir a vida, mas tudo tranquilo dentro de casa. Eu sou Eduarda, eu tenho 20 anos, eu crio conteúdo pra internet, eu trabalho com mídia de educação numa escola pública aqui do Rio, e nos tempos livres, vamos dizer assim, eu crio conteúdo lá no meu Instagram, @EduardoVitor. Tem um podcast chamado Deixa em Off e um canal no YouTube chamado Cada Sete, que tá meio aposentado, mas de vez em quando vocês vão ver por lá. E uma outra rede que o Eduardo é muito ativo é no Twitter. Ele cria várias threads contando um pouco da experiência dele enquanto uma pessoa LGBT, né, um homem gay, e também com deficiência. E, amigo, eu juro, mesmo conhecendo outras pessoas com deficiência, você foi a pessoa que eu consegui conversar mais sobre. E às vezes acaba rolando, da nossa parte, por falta de conhecimento, um constrangimento de tocar em determinados assuntos, porque a gente não sabe se a pessoa está confortável ou não para poder falar sobre. Você tem falado muito sobre isso, eu tenho visto que tem tido um retorno muito incrível para você, eu fico muito feliz por isso, porque a gente acaba tendo acesso a outras realidades. Eu, por exemplo, falo muito sobre essa interseccionalidade de ser gay e preto, só que eu nunca pensei como deve ser a vida de um cara gay com deficiência. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada, né? E eu acho que eu tô aberto a dizer. As pessoas me veem na internet falando sobre isso. O que não quer dizer que as pessoas têm que me importunar. Mas eu sou uma pessoa que eu tô com um canal aberto para falar sobre isso, assim como outras pessoas. Mas nem todo mundo se sente confortável, nem todo mundo entende a posição que tá ocupando necessariamente, e nem todo mundo quer falar sobre isso, né? Eu acho que é muito da individualidade. Mas eu, individualmente, eu tô super aberto a isso, então podem me perguntar, eu não tenho problema nenhum em responder nada. Eu acho que por isso talvez você não tenha sentido esse constrangimento, vamos botar assim. Uhum. Mas é, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, sabe? Porque eu sou uma pessoa com deficiência e nada vai anular isso. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muitos acessos, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade muito inacessível para pessoas com deficiência. E além de tudo, eu sou uma pessoa branca, né? O que já me deixa à frente de muita gente. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que existe um momento em que nós nos colocamos como nós, pessoas com deficiência, e pessoas negras com deficiência, os outros. Não, nós somos pessoas brancas com deficiência, né? Nós temos raça também. Uhum. E eu acho que é muito importante a gente se colocar nesse lugar, porque a gente também começa a entender outros lugares. Que eu acho que o que não pode acontecer é a gente achar que a nossa opressão é o auge da nossa vida. Quando a gente tem um Estado matando jovens negros a cada 23 minutos, sabe? Uhum. Então, acho que é muito importante eu ter a minha visão, mas eu acho que as pessoas estarem abertas também para conhecerem a visão de outras pessoas com deficiência, que são negras, que são indígenas, enfim, que não são narrativas brancas, porque para além de ser uma narrativa diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Porque a gente não vê, sei lá, falar sobre capacitismo, que a gente vai falar mais para frente, não vê falar sobre sermos uma pessoa com deficiência, quando a gente vê, geralmente são pessoas brancas, porque é o que a estrutura da sociedade engole, né? Por mais Uhum. que a gente seja oprimido por outras coisas, nós estamos à frente para poder falar de muitas coisas por causa da cor da nossa pele. Isso é foda. Mas, amigo, quais são? Na verdade, eu queria que você explicasse um pouco qual é a deficiência que você tem. Porque a gente olhando para você não é algo visível, né? Por exemplo, eu, quando te conheci em 2017, eu percebi que a sua cadência, o ritmo que você andava era diferente do meu. Mas eu não fazia ideia por que você andava daquele jeito. Porque não era algo tão gritante assim, né? Então, eu tive paralisia cerebral, eu nasci de 6 meses, né? Minha mãe tem um problema na placenta que ela não consegue segurar
o feto por muito tempo. Então, todos os filhos da minha mãe nascem prematuros. Só que eu fui o único que nasci com alguma deficiência. Só que eu não soube disso quando eu nasci, tá? Porque eu fiquei 52 dias internado, né, quando eu nasci, porque, enfim, tinha que continuar a formação do pulmão e tal, e não tava completa, né, porque, porra, você imagina, uma criança nasce normalmente de 8 a 9 meses, eu nasci de 6,5. Então, eu fiquei internado esse tempo, e quando eu saí do hospital, a minha mãe assinou um termo dizendo que, deles alegando que eu não tinha nada, que eu era uma criança como qualquer outra criança, e não que eu não seja, né, mas enfim, sem nenhuma deficiência. Uhum. E aí, eu falava tudo com, sei lá, 1 ano, eu já falava tudo que você imaginar, e eu fui começar a andar com quase 2. E a minha mãe viu que aquilo não era o ritmo comum de uma criança começar a andar, né? E eu só consegui porque na época minha mãe conhecia uma pessoa, quando eu tinha 4 anos, que tinha acesso ao Hospital Sara, que é um hospital de reabilitação que tem várias unidades e tem aqui no Rio, para pessoas com deficiência. E aí lá, com muito esforço, porque ela estava tentando, minha mãe não trabalhava na época, então ela podia me levar até as consultas. Ela me levou e lá eles fizeram vários exames, uma bateria de exames, até que descobriram uma mancha no meu cérebro que, que aí falaram para ela que foi da paralisia cerebral. E aí explicaram por que a minha perna era um pouquinho torta, por que eu não andava, por que eu não andei tão cedo. Então, assim, dos meus 0 a 4 anos, eu vivi sem saber que eu era uma pessoa com deficiência. Nossa. E tá, e depois que você descobre, o que muda na sua vida? Quando você descobre que as limitações que você tinha, por exemplo, no andar, era por conta de uma deficiência. Não mudou grandes coisas na minha vida, porque no momento que eu descubro, eu já sou uma pessoa que consigo andar num ritmo diferente das outras pessoas, mas consigo subir uma escada. Às vezes eu ainda precisava de ajuda até meus 3, 4 anos, porque eu não tinha o equilíbrio de conseguir botar um pé em cima do outro, por exemplo. E não muda muita coisa porque na minha casa minha mãe sempre tratou com muita naturalidade. Porque é isso, né? É natural. 24% da população brasileira tem alguma deficiência, né? Física ou não. E então a minha mãe sempre conseguiu tratar isso com muita naturalidade. Eu tive esse privilégio, né, da minha mãe não ser uma pessoa que tinha uma visão capacitista das pessoas com deficiência. E aí, a partir disso, eu comecei já a enxergar os meus privilégios em relação a outras pessoas com deficiência. Porque eu via pessoas com muito mais dificuldade do que eu quando eu ia fazer os exames, por exemplo, quando eu ia fazer a fisioterapia, quando eu coloquei a calha, porque quando eu era criança eu ainda usei calha um tempo nas pernas. Uhum. E na escola, isso gerou algum problema para você? Tipo, bullying, essas coisas? Então, eu falo muito disso porque eu nunca percebi. E eu fui reparar muitas coisas depois de adulto, né? Quando eu já tinha conhecimento das coisas. Mas Então, também é pisciano, né, amigo? Então, não, só... total. Inventei a leitura pra eu conseguir descobrir o que era na tela. Mas eu não notava muita coisa porque eu sempre fui muito comunicativa. Eu acho que falar muito sempre foi o meu escudo, sabe? Eu sempre fiz amizade com todos os tipos de pessoas, sempre consegui falar com qualquer pessoa, sabe? Sempre tive essa facilidade. Então, eu percebo que quando eu era criança, eu me zoava antes das pessoas me zoarem, sabe? Porque aí elas não tinham o que falar. Quando eu falava, elas já ficavam desarmadas. Então, esse foi meu mecanismo de defesa. Só lá no 8º ano, em 2012, sim, eu nasci em 2000, tá? Que eu comecei a sofrer um pouquinho, mais porque eu era uma pessoa afeminada, e aí já andava esquisito, né, entre aspas, e aí vai juntando tudo. Mas também foi por muito pouco tempo, assim, eu sempre consegui me livrar bem disso, porque eu mesmo me rebaixava, né, me diminuía, para poder me defender disso. E agora a gente vai só tentar descobrir como é que essas coisas aconteceram para poder fazer um paralelo onde essas coisas se juntam. E a sua sexualidade? Quando você entendeu que você era um homem gay? Quando eu entendi, de fato, porque eu realmente achava que eu era hétero, tá? Isso é importante. E eu era mais viado do que eu sou hoje. Real. Peraí. Desculpa. E aí, até meus 12 anos, eu jurava que eu era hétero. E isso fazia com que eu assediasse as minhas próprias amigas, sabe? E aí eu percebo que isso é muito natural do homem gay se colocar nessa posição pra poder se reafirmar, né? E aí você acaba violando o corpo de outra pessoa. Só que todo mundo sabia que eu era viado, sabe? Era óbvio. Meio que era óbvio na minha cara, assim, trabalhando no estereótipo. Então, nunca me gerou consequências, sabe? E isso é muito violento com as outras pessoas e com você mesmo também. E aí, com 13 anos, já no 9º ano, indo pro ensino médio, que eu comecei a realmente entender o que acontecia. Porque antes, por exemplo, na época do fake do Orkut, eu falava que eu era gay porque eu queria ter uma vida diferente, sabe?
Não era porque eu realmente era. E eu realmente achava. Não era desculpa esfarrapada. Eu realmente acreditava na minha mentira. E aí, isso vai passando ao longo do tempo. Aí eu entro na era do Twitter, em 2009, 2010, dos fã-clubes. E aí eu começo a flertar virtualmente com homens, sabe? Mas só em 2013 que eu vou realmente entender que isso é uma realidade e que eu estou me sentindo atraído por homens. Tá, e você acha que a sua deficiência, em algum grau, atrapalhou de você viver a sua sexualidade, por exemplo? Você acha que você teve menos oportunidades de se relacionar afetivamente sexualmente por conta disso? Então, eu até tô pra fazer um vídeo sobre isso, mas eu percebo que eu achava que as pessoas não queriam se relacionar. Ih, mas eu percebo que eu achava que as pessoas não queriam se relacionar comigo porque eu era gay. Então as garotas não queriam ficar comigo porque eu era muito afeminado. Eu sempre associei uma coisa a outra. E aí, Uhum. quando eu me assumi para as pessoas, eu pensei, caralho, agora eu vou ser super desejável, porque, porra, agora eu sou viado, né? Então os homens vão querer ficar comigo. E aí isso também não Uhum. aconteceu. E aí Ih, eu fiquei muito nesse. Eu fiquei muito tempo nesse lugar, tipo, o que eu tenho de errado? Porque eu sabia que eu era uma pessoa com deficiência, eu sempre soube, minha mãe nunca escondeu de mim. Só que eu não me via tão deficiente assim, sabe? Então, eu ficava tipo, cara, mas eu não sou como uma pessoa muletante, uma pessoa cadeirante, uma pessoa que não tem um braço. Eu consigo fazer tudo como todo mundo. Eu consigo sair junto com todo mundo. Eu não tenho dificuldade de acesso. Tipo, o máximo que alguém tem que fazer é me dar um impulso pra poder eu subir no ônibus. Mas eu consigo subir, sabe? E aí eu não consegui entender. Eu fiquei muitos anos nesse lugar de não saber o que acontecia comigo, né? Pra poder eu não conseguir ser tão desejado quanto os outros garotos. E assim, cara, eu era magro, eu era branco, sabe? O que eu tinha que as pessoas não queriam? nossa, é muito louco você falar isso. Eu não sei se eu te contei isso, mas eu acho que foi em 2012, 2013, eu conheci um menino no Tinder. Ele, inclusive, ele estudava na UF, né? Onde você estuda. Conheci o menino no Tinder, a gente deu match, conversamos a beça, ele era super legal, super inteligente, muito interessante de fato. Aí a gente marcou um date, Plaza Shopping. Chegando lá, eu vi que ele estava de braços dados com outro menino. E eu pensei, mas eu fui andando na direção dele. Aí o amigo dele me deu ele e falou: quando você acabar, você me avisa para eu vir te buscar. E eu percebi que ele era cego. Eu não lembro se tu me contou isso. Mas ele não falou nada sobre isso no aplicativo, na descrição não tinha. Ele tem aqueles. O olho dele é um olho vivo, sabe? Tipo, é um olho normal, como o nosso. E ele digitava super bem e tal. Eu nunca, amigo, sério, nunca passou pela minha cabeça que ele fosse cego. Acho que eu nunca me vi na situação de perguntar para alguém, você enxerga? Tipo, porque não faz o menor sentido. Mas quando o amigo dele me deu ele, eu não sabia o que fazer com ele. Tipo, como é que guia uma pessoa? Eu não convivo com pessoas que têm deficiência visual. Então, tipo, eu não sabia como guiar ele. Aí ele falou assim: não, deixa que eu encoste em você, não precisa me segurar e tal. Eu falei: tá, tudo bem, ele deve estar assustado, porque eu sou cego, né? Eu falei: tão pouco, porque eu não fazia a menor ideia. E aí, eu quero saber se isso acontece com você também. A relação, tipo, enquanto eu não sabia que ele tinha deficiência visual, tinha tesão, tinha tudo. Depois que eu tenho esse contato e que eu sei que ele tem uma deficiência, parte para um lugar do cuidado, beirando a pena, sabe? Que, tipo, parece que qualquer coisa que eu fizer é uma maldade com aquele corpo. E ele tava super de boas, falando de sexo e tal. Eu falei, gente, eu não vou conseguir transar com ele, coitado dele. Tipo, entra nesse lugar e eu me senti muito mal depois por isso, sabe? Porque eu não conseguia admitir que o cara que era tão interessante para mim só pelo aplicativo, tinha uma deficiência que eu não sabia lidar, sabe? Acontece isso com você, da galera ter uma pena de te encostar, de te pegar mais firme. Então, pra além de eu ser super afeminado, tem o fator que eu sou uma pessoa com deficiência. E isso acontece menos comigo porque eu sou uma pessoa que eu tenho total autonomia, né? E não que pessoas cegas não sejam autônomas, tá? Mas que visualmente as pessoas não precisam ter, entre aspas, nenhum cuidado comigo. Então isso Uhum. acontece menos, mas também acontece. Daí, tipo, ai, você se machucou, sabe? Aquele tomzinho de ai, que nenenzinho. Tipo, não me machuquei, eu não tava jogando futebol, não jogo futebol, sabe? Tá, tudo bem. E isso acontece, e às vezes
o que acontece é que isso pra mim eu já não consigo não falar, porque eu me sinto muito inseguro da pessoa me achar esquisito, vamos dizer assim, né? Então eu sempre dou um jeito de introduzir na conversa que eu sou uma pessoa com deficiência. E como agora eu tenho canal, tem um monte de coisa aí, tinha, né? Porque agora não tem mais Tinder, mas tinha na minha descrição de todos os aplicativos de relacionamento o meu link do meu canal, então as pessoas meio que já sabiam. Elas iam lá fuxicar e descobriam. Mas eu sempre nunca escondi justamente para não passar por esse tipo de justamente para poder não passar por esse tipo de situação. E o que é capacitismo? Eu aprendi isso com você, tá? Então, para você descobrir, vai lá no meu GTV, sacanagem. Capacitismo é um termo que define a opressão contra pessoas com deficiência. Assim, bem geralzão, né? O preconceito que pessoas com deficiência sofrem na sociedade, que é completamente inacessível para pessoas com deficiência. Tá, e quais são as atitudes mais capacitistas que a gente tem, assim, tipo, com pessoas com algum tipo de deficiência? A primeira coisa, assim, que sempre me incomoda muito é quando a pessoa não dirige a palavra a você. Por exemplo, tá eu e minha mãe, e aí você encontra comigo na rua. E aí você, menina, como é que você tá? Não sei o que, não sei o que lá. Aí pergunta assim, e ele, como é que ele tá? Tipo, amor, eu tô aqui, né? Ou então, tipo, mas o que ele teve? Tipo, você pode me perguntar, eu sei te responder, sabe? Eu acho que Aham. essa é a atitude que mais me incomoda de todas. Eu não sei se eu já fiz isso. Acho que não, porque eu não convivo com muitas pessoas Ou com então, por deficiência. exemplo, aquela tia que te trata como um nenenzinho sempre, pra sempre, você vai ser o neném. Tipo, ai, coitadinho, vamos levar ele lá. Tipo, não, não precisa, sabe? Eu consigo. Pessoas cadeirantes, por exemplo, você não precisam ser empurradas necessariamente. Se ela não te pedir pra empurrar a cadeira dela, ela consegue se virar sozinha, sabe? Aham. Se colocar nesse lugar de salvador, eu acho que isso acontece muito, da pessoa sem deficiência, tipo, eu preciso ajudar. Tipo, quem disse que eu preciso de ajuda? A Uhum. sociedade é inacessível, mas existem momentos que a gente não precisa de ajuda de nada, sabe? Acho que se colocar à frente de tipo, ai, será que ele precisa? E claro, você pode se preocupar com as pessoas, né? Que bom que você tem empatia. Mas eu acho que é você saber, é o bom senso, assim, né? De você saber o limite entre você estar se preocupando com uma pessoa ou você estar se preocupando só porque você acha que ela não tem capacidade de efetuar alguma coisa. Faz todo sentido. E você acha por exemplo, eu vi um tweet seu ontem, anteontem, não me lembro, mas esses dias eu vi um tweet seu falando que, tipo, mais uma vez a gente estava falando sobre o orgulho LGBTQIA+, e a gente não estava discutindo, por exemplo, sobre a questão de pessoas homossexuais ou LGBTs que têm algum tipo de deficiência. Você acha que esse nosso mundo gay ainda é um lugar muito capacitista, por exemplo? Nossa, totalmente. Assim, a primeira coisa que você fala, que vem na minha cabeça quando você fala isso, é uma vez que eu tava num aplicativo de relacionamentos, que eu não vou fazer propaganda, e aí o menino falou assim, provavelmente alguém que me conhece, porque como é por aproximação, e Uhum. a pessoa não tinha foto, provavelmente alguém que me conhece. Eu não faço ideia de quem foi até hoje, também não faço nenhuma questão de saber. E aí mandou assim, sai daqui, sua bicha manca. Tipo, do nada. Foda-se, tem nada pra fazer, vou ser capacitista gratuitamente. Além do que, as pessoas não pensam que pessoas com deficiência existem, de modo geral. E isso não impede o mundo gay, principalmente, de falar sobre isso. De agir igual à sociedade, né? Ainda mais porque quando a gente vai falar de homens gays, geralmente a gente vai procurar homens gays cisgêneros e brancos, que realmente não vão estar nem um pouco se importando com outras pessoas, sabe? Porque o mundo literalmente gira em torno deles, segundo a mente deles, sabe? Então, eu acho que a gente vai muito na normatividade, né, também, quando a gente procura meio que a aprovação num grupo. E aí, é o lugar que eu mais me sinto inseguro. E não que outros recortes de pessoas LGBT não sejam capacitistas, tá? Não tô falando sobre isso. Mas tô falando que a probabilidade da agressão ser maior é muito maior, né? Quando a gente vai na normatividade em geral. Mas sim, totalmente. E uma vez, inclusive, eu até tretei na internet, no Twitter, com um conhecido meu. Porque fui fazer um meme quando o Babu saiu do BBB. Aí eu falei, por isso que eu odeio gay. E aí a bicha começou a militar, falando que a gente tinha que se unir porque nós somos uma causa, porque os gays têm que se unir. E eu falei, meu amor, os gays não estão nem aí pra mim e nunca tiveram, Não sabe? somos, não. Não existe uma causa gay, porque eu não luto nela. E não querem que eu lute lá também. E também não faço questão, sabe? Então, eu acho que colocar todo mundo no pacote tipo gay, aí entra eu, você, o Tarso Brant, sabe? Várias pessoas, cada pessoa ali tem vários atravessamentos
que o outro não tem e tem problemas em lidar com o outro, porque, enfim, a estrutura faz com que a gente tenha. Que a gente não sabe, nós não somos uma coisa só. Eu sou super diferente de você, a gente sofre coisas completamente diferentes, embora às vezes elas se cruzem, sabe? Uhum. Mas nós temos vivências completamente diferentes. Não vem me colocar aí no saco dos homens gays, porque eu não sei de que você tá falando. Ah, é muito louco, porque eu também, por ser um homem gay preto, eu acabei, acho que durante toda a minha vida, fugindo muito disso. Primeiro, amigo, eu nem gosto de música pop. E Ah, aí, sim. eu sou pagodeiríssima. E aí eu me lembro que no ensino médio, por exemplo, os meninos gays da escola, eles ouviam muita música pop e muita música indie, né, que era a moda. E eu não Aham. gostava de nada disso. E os meninos que ouviam pagode, por exemplo, eram os héteros. Ou seja, eu não me sentia contemplado em ficar falando o tempo todo com os meninos gays da escola e nem com os meninos héteros. Eu ficava muito sozinho. Porque eu não achava que para ser gay eu tinha que gostar de música pop. Eu não queria ter que me forçar a estar num ambiente que eu não estou confortável só para ter um ambiente, sabe? Só para ter uma tribo. Então eu acho que durante a minha vida, isso também tem muito a ver com a minha personalidade. Eu fui aquela pessoa que tinha tipo, vários grupos de amigos. Então, se eu quero ir pro baile funk, eu vou com o Eduardo, que gosta de baile funk. Mas agora eu quero falar sobre pagode, então eu vou procurar aquele amigo ali. Eu nunca tive amigos, tipo, um grupo que gostasse da mesma coisa que eu. E até hoje é assim, sabe? Então é muito ruim a gente ter que ficar se realocando o tempo todo para existir e no fim das contas de uma bicha branca falar que tá todo mundo no mesmo barco, que tá todo mundo lutando pela mesma causa. Vai tomar no cu, viado. Eu tava, e por exemplo, quando a gente vê na internet, nessa você citou o negócio do lance do Babu, o que mais tinha era gay branco sendo racista. Vários, vários, e sem pensar, por exemplo, que outros homens gays são negros. É porque pra ele só serve se for o Michael B. Jordan, né? É ridículo isso. Eu não me sinto nem um pouco contemplado por isso. Por exemplo, quando eu normalmente não fico com homens brancos, né? Mas quando acontece, A derrapada. amigo, é o quê? A derrapada. Não, a gente palmita às vezes, né? Mas é muito raro. Eu acho que, sério, tem mais de. Deve ter mais de 3 anos que eu não fico com homem branco. Arrasou. Guerreira, né? Mas quando acontece, o cara tem que ser muito interessante. Porque eu tenho medo. Por exemplo, eu ficava com um cara que ele era. Como é que é? Defensor público. E ele era branco, dos olhos azuis, defensor público. Dividia apartamento com a mina preta, toda milituda. E eu pensei, gente, não é possível que esse cara. Não é possível. Foi E possível. aí, uma vez, amigo, a gente saiu para tomar café. Eu dormi na casa dele, a gente saiu para tomar um café da manhã. E na padaria que a gente foi tomar café da manhã, chegou o ex dele, Meu Deus. que era um outro homem preto, o que me preocupa muito. Quando uma pessoa branca só namora gente preta. Tá, Pose. E aí eu fiquei. E aí quando o cara entrou, ele meio. O ex dele era mais velho do que bem mais velho, assim. Tipo, na época eu deveria ter uns 25, sei lá, 26. O ex dele tinha, sei lá, 30 e poucos, 39. Tipo, era bem mais velho. E aí eu acho que ele meio que quis mostrar pro cara que ele tava com alguém melhor. Só que ele tava fazendo isso com um cara preto. Eu não consigo me sentir bem nessa situação, porque eu penso, poderia ser comigo. Então eu não sei o motivo por qual eles terminaram, eu não sei do caráter e da índole do ex, só que não vai fazer mal um homem preto me usando para isso, porque eu não aceito. E eu parei de ficar com ele no mesmo dia. Falei, meu amor, fez, Obrigadão. fez com ele a mesma coisa que fazer comigo. E aqui não. Aqui não. Mas nessas andanças de pegadas e aplicativos, você já acabou se relacionando com outro homem com deficiência? Amigo, é tão difícil a gente encontrar uma pessoa com deficiência nesses aplicativos. Eu acho, e sinceramente, que bom. Porque é um lugar tão violento. Tem até um vídeo meu que é viral esse vídeo, tá? Que é Saia do Grindr agora. Eu vou até fazer outro vídeo. E eu falo sobre isso. E eu vejo como as pessoas com deficiência que comentaram naquele vídeo não conseguem se manter nesses aplicativos. Porque é um ambiente tão violento, porque as pessoas já usam da internet para poder fazer o que elas bem entendem.
Num aplicativo que é basicamente cardápio de homem, as pessoas se sentem mais no direito ainda de fazer isso, sabe? Então, é muito difícil você encontrar pessoas com deficiência, porque é um ambiente tão violento que ninguém aguenta ficar ali. Você acha que as pessoas com deficiência, principalmente as que têm deficiência visíveis, né, acabam ficando um pouco mais travadas para se abrir para relacionamento? Cara, eu acho que sim. Eu converso muito isso com uma amiga minha, Júlia. Sigam ela, @Juliaquino. Ela é ótima, uma mulher preta, lésbica, cadeirante. E a gente fala muito sobre isso, né? Sobre ter dificuldade para se abrir para o outro. Porque é isso, como você disse, você acaba colocando as pessoas num lugar de pena, mesmo sem querer. E isso é uma violência muito forte, sabe? Porque nós somos pessoas como qualquer outra pessoa, sabe? Deficiência é uma questão porque a gente vive numa sociedade que não respeita a vivência, o corpo das pessoas com deficiência. E uns corpos com deficiência muito mais do que outros, como a gente sabe. Mas. Ih, gente, perdi o que eu tava falando. Mas. Ih, caralho, perdi, real. Então, você estava falando sobre o que você conversa com essa sua amiga. Tipo, eu perguntei se vocês Está aberto. têm mais medo disso, de se abrir. Então, a partir do momento que a estrutura faz com que a gente não seja digno de ter o acesso ao básico, a gente acaba sendo colocado nesse lugar de coitado. E principalmente quando você tem algum objeto que lembre a todo mundo que você tem uma deficiência, né? Uma muleta, uma cadeira de rodas, enfim. Quando é uma deficiência mais visível na fala, você é automaticamente direcionado para o lugar da pena, porque é a pessoa que não tem nada, coitada. A pessoa que o Estado, o governo, a sociedade não faz nada por ela, é um pobre coitado incapaz de tudo, sabe? Então, é muito mais difícil, eu acho, para poder se abrir com medo de ser colocado nesse lugar constantemente. Porque eu percebo muito sobre a gente não se sentir digno dos afetos, sabe? Sei bem o que é isso. E o que a gente pode fazer enquanto sociedade para que essas diferenças sejam cada vez menores? O que a gente pode fazer, por exemplo, para ser menos capacitista? Eu acho que é muito difícil dar um guia, assim, né? Porque, enfim, os atravessamentos são muito diferentes, sabe? O que acontece comigo não é o que acontece com outras pessoas com deficiência. Mas eu acho que a gente naturalizar as narrativas. Então, assim, se interesse por pessoas que têm deficiência no que elas falam na faculdade, que não seja só sobre ser uma pessoa com deficiência na faculdade, sabe? Se interesse pela pesquisa dela sobre, sei lá, YouTube. Ou siga uma pessoa nas redes sociais que fala sobre moda e ela é cadeirante, sabe? Ela é blogueira, como qualquer outra blogueira. A diferença é que ela é cadeirante, sabe? E ela continua dando dicas de moda. Sei lá, enfim, procure as narrativas para que a gente comece a naturalizar, né? Porque senão, vou dar um exemplo assim muito mal dado, porque não se compara, mas acontece a mesma coisa que aconteceu com o Blackout Thursday, né? Que foi aquele negócio de todo mundo indicar pessoas negras. Todo mundo tirou um dia para poder indicar 30 pessoas negras, um monte de gente que nem seguia as pessoas, tipo, só pra poder ganhar um selo de antirracista, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente naturaliza, que a gente coloca no nosso cotidiano essas pessoas, como a gente coloca pessoas brancas, pessoas sem deficiência, né? No nosso feed, por exemplo, quando a gente naturaliza narrativas, a gente começa a se interessar por essas pessoas, porque elas são pessoas como qualquer outra, sabe? Ai, amigo, isso é muito maravilhoso. Eu quero muito te agradecer por ter aceito o convite. Depois de quase 3 anos, a gente está fazendo esse negócio acontecer. E eu quero te convidar para um outro momento para a gente falar sobre outras coisas que não seja racismo nem deficiência. Sim, 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 por favor, vamos fazer um bem. Porque os nossos assuntos sempre rendem pra caralho. Sim. Né? A gente fala sobre qualquer outro assunto. No entanto, eu acho que é a primeira vez que eu converso explicando com você sobre a deficiência. A gente sempre falou muito por alto, porque a gente tem muitos outros assuntos que são interessantes para nós dois. Mas, de todo modo, como a gente está no mês do orgulho, eu te agradeço por trazer uma outra narrativa sobre pessoas LGBTs que vivem com deficiência. Tá? Muito obrigado. Obrigado você pelo convite, amigo. Eu amei, real. E é isso, né? Mês do orgulho, vamos celebrar a diversidade, vamos falar dos nossos direitos, mas não lembrar de quem foram as pessoas que estiveram à frente, né, da conquista desses direitos, que foram as mulheres trans pretas. E não esquecer que existem outras vivências para além da bicha padrão que você vê na Smart Fit toda semana. Via, né? Porque estamos em quarentena. Total. Obrigado. Obrigada, amigo. Beijo, amigo. Beijo.